Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é o balanço patrimonial. Os tópicos a serem abordados nesta aula são finalidades do balanço patrimonial, composição do balanço patrimonial, elementos e informações e classificação dos elementos. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de entender a finalidade do balanço patrimonial, conhecer a sua composição e entender a classificação dos seus elementos. O que vem a ser o balanço patrimonial? Ele tem a finalidade de apresentar a situação patrimonial da empresa. O que é a situação patrimonial da empresa? Nada mais é do que a demonstração do patrimônio. Patrimônio, que é a somatória de bens, direitos e obrigações, que foram demonstrados de maneira gráfica, confrontando os elementos favoráveis do lado esquerdo dessa representação gráfica, que nós identificamos como ativo, confrontados com os elementos desfavoráveis, as obrigações, identificadas como passivo. Bens e direitos, ativo, confrontados com as obrigações no passivo. Só que esse balanço ele tem uma composição. Essa composição classifica esses bens e direitos, os fatores favoráveis, que estão lá representados graficamente no ativo, como ativo circulante e ativo não circulante. O que vem a ser ativo circulante, ativo não circulante? Ativo circulante são a classificação dos bens e direitos que possuem uma liquidez de curto prazo, uma liquidez rápida. O que vem a ser essa liquidez? É a capacidade desses bens e direitos se transformarem em dinheiro. Então, aqueles bens e direitos que têm essa capacidade de liquidez rápida, curto prazo, eu classifico no ativo circulante. Bens e direitos classificados no ativo circulante possuem liquidez de curto prazo. E aí temos a classificação do ativo não circulante. No ativo circulante nós classificamos bens e direitos que não têm essa característica, que a empresa não tem efetivamente a necessidade de transformar esses bens e direitos em dinheiro. Então eles se classificam como ativo não circulante, que são os bens e direitos que têm uma liquidez de longo prazo. Então existe uma classificação para esse circulante curto prazo e esse não circulante longo prazo. E a base para a classificação e o entendimento desses elementos favoráveis, bens e direitos, no ativo circulante curto prazo e o ativo não circulante longo prazo, é o período naquele momento em que você encerra o balanço, em 31 de dezembro, aí se faz a classificação dos elementos favoráveis, bens e direitos, o que vai ser classificado no circulante, curto prazo, e o que será classificado no não circulante, longo prazo. A mesma coisa do lado direito dessa demonstração gráfica, agora no entendimento de que é o balanço patrimonial, que vai demonstrar o confronto dos elementos favoráveis e dos elementos desfavoráveis do patrimônio. E do lado direito nós apresentamos esses elementos desfavoráveis, as obrigações, classificadas como passivo total, mas segregado em dois blocos. Os elementos desfavoráveis, ou as obrigações, classificadas como curto prazo, com vencimento de curto prazo, eu classifico no passivo circulante. As obrigações que precisam ser honradas, as obrigações exigíveis de longo prazo, eu vou classificar no passivo não circulante. E o que seria o patrimônio líquido, o capital próprio, o recurso investido pelo sócio, pelo investidor, eu classifico no patrimônio líquido. Então a base dessa classificação, circulante curto prazo, não circulante longo prazo, tanto para os bens e direitos no ativo, como para as obrigações do passivo, essa classificação ela é efetuada sempre na data de encerramento no balanço. E aí, como é que nós identificamos isso? A partir de 31 de dezembro de 2018, tudo aquilo que vai se realizar até 31 de dezembro de 2018, eu classifico no curto prazo. Se são bens e direitos, no ativo circulante. As obrigações, no passivo circulante. Aquilo que vai se realizar ou tiver que ser honrado a partir de 1º de janeiro de 2019, eu vou classificar como ativo não circulante, bens e direitos, os elementos favoráveis, ou passivo não circulante, as obrigações exigíveis.
Bom, agora nós temos a classificação dessa demonstração gráfica do balanço patrimonial. Nós temos, inicialmente, ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Esse ativo não circulante, ele tem 4 subgrupos. O realizável a longo prazo é aquilo que efetivamente vai no longo prazo se transformar em dinheiro, tem liquidez no longo prazo, e temos os investimentos com característica permanente, o imobilizado e os intangíveis. O que vem a ser esses investimentos com característica permanente? É aquele investimento que a empresa faz quando ela possui recursos sobrando. Por exemplo, a empresa resolve comprar uma obra de arte de um artista famoso para ostentar isso na sua fachada de entrada. Essa obra de arte, ela vai sempre se valorizar, mas a empresa não tem intenção de transformar essa obra de arte em dinheiro, né? Ter uma liquidez com ela e ter uma rentabilidade. Então ela vai ficar lá como uma reserva para qualquer contingência futura que possa ocorrer. Um outro exemplo de investimento permanente, vai adquirir ouros. Empresa nenhuma, quando adquire ouro, ela recebe efetivamente o metal. Ela compra um direito, né, sobre esse metal que vai ficar depositado num agente financeiro. Então a empresa tem dinheiro sobrando em caixa, ela não quer transformar isso em estoque, não fazer outro tipo de investimento para a sua atividade operacional, ela faz esse tipo de aquisição. No imobilizado, o que se classifica no imobilizado? São todos os bens e direitos necessários para a atividade fim da empresa. Os móveis, utensílios, as máquinas, os veículos, a estrutura física, as instalações, os terrenos, os edifícios, para essa necessidade de gerar receita futura. E os intangíveis, que são bens e direitos relacionados a algo que não possui consistência corpórea. A marca de uma empresa, uma patente de uma droga, vamos assim dizer, quando nós nos referimos à indústria farmacêutica, os registros de um componente técnico para a produção de determinado produto. Nos elementos desfavoráveis, as obrigações, a classificação é passivo circulante, passivo não circulante. Dentro desse passivo não circulante, classificam-se as obrigações exigíveis a longo prazo. Circulante, obrigações de curto prazo, não circulante, exigível a longo prazo, as obrigações de longo prazo. E o patrimônio líquido. Essa é a composição do balanço patrimonial. Para reforçar essa questão de classificação, circulante, curto prazo, não circulante, longo prazo, tanto para bens e direitos no ativo, quanto para as obrigações do passivo. No encerramento do balanço, em 31 de dezembro de 2017, é que é feita a classificação tanto do ativo quanto do passivo, circulante, não circulante, curto prazo e longo prazo. No passivo, obrigações, curto prazo, circulante, obrigações, longo prazo, não circulante. 31 de dezembro de 2017, tudo aquilo que se realizar ou tiver que ser honrado até 31 de dezembro de 2018, eu classifico no circulante, tanto bens e direitos como obrigações, o curto prazo. A partir de 1º de janeiro de 2019, tudo aquilo que se realizar, eu vou classificar no não circulante, ativo, elementos favoráveis. Tudo aquilo que tiver que ser honrado, a partir de 1º de janeiro de 2019, eu classifico no passivo não circulante, as obrigações exigíveis. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre o balanço patrimonial. Espero que tenham gostado e frequentem as nossas redes sociais e até a próxima.